Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Viver e Empreender Podcast. Eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho a honra em receber aqui no nosso estúdio em São Paulo o Dr. Caio Letti, ele que é médico, cirurgião ginecológico. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Sara, pela oportunidade. Obrigada, doutor. Vamos começar falando sobre o que você mais sabe fazer, que é cirurgia. O que te motivou a seguir nesse caminho e por que a cirurgia robótica, cirurgias tão complexas assim? Quando eu estava na faculdade, eu não queria ser só clínico, eu achava legal fazer procedimento, fazer uma coisa diferente, cirurgia. E eu encontrei na ginecologia a oportunidade de juntar as duas coisas, né? E logo no início da residência, na especialização, eu assisti uma videolaparoscopia e fiquei apaixonado. Falei, é isso que eu vou fazer, é isso que eu quero e vou aprender. E desde aquele dia, tem sido assim. Você sempre quis ser médico? Que eu lembre, sim, desde que eu era pequeno, eu falava se perguntasse o que eu queria ser médico. Por quê? Não sei. Não sei, uma coisa que eu não me recordo, né? Não tem médicos na sua Não tem família? médico na família. A minha mãe, eu acho que ela queria ter feito medicina, não conseguiu, porque ela era a nona filha, né, da família. Então o caçula sempre não consegue fazer aquilo que quer naquela época, né? E acho que talvez tenha ficado isso na minha cabeça, mas que eu lembro desde que eu era pequenininho, eu queria fazer medicina, ser médico. Doutor, você é natural do interior de São Paulo. Eu queria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória pessoal aqui no Viver. Bom, eu nasci em Itu, né, no interior de São Paulo, fica a 1 hora daqui mais ou menos, né, de São Paulo. Numa família de classe média, nenhum médico na família, o pai é administrador de empresa, a mãe professora, mais 3 irmãos, né, eu sou o mais velho de 4, né, sempre com muita dificuldade, né, nunca foi fácil a vida, e eu queria fazer medicina, mas parecia difícil, né, como que eu vou conseguir fazer medicina com 3 irmãos, mais 3 irmãos, na atual circunstância da família. Mas meu pai falou, não, vai fazer, e deu um jeito, e eu tô aqui hoje. Como é que foram os tempos da faculdade, doutor? Não foi fácil não, viu? Era sempre difícil, era tudo apertado. Eu acabei fazendo uma faculdade particular na época, né? Em Itu? Não, em Sorocaba. Em Sorocaba. Em Sorocaba, na faculdade da PUC São Paulo, campus de Sorocaba. E foi difícil, não foi fácil não. Tudo apertado, tudo contadinho. E aos trancos e barrancos, bolsa de estudo, eu acabei me formando. E muita dedicação, porque para ser médico não tem como não se dedicar. Muito estudo, dedicação. E parece assim, foi um tempo que demorou para passar, viu? Eu vejo o pessoal hoje em dia se formando rapidinho, mas na minha época demorou, viu? Foi bem, bem, bem difícil. E ali naquela época, doutor, você já pensava em empreender como médico? Não. Não, a gente na faculdade, a gente não tem esse tipo de aula, não existe essa mentalidade. A gente aprende na faculdade de medicina a ser médico, né? Aprendi, eu não sei como é hoje em dia, mas eu aprendi a ser médico na faculdade. Eu não aprendi a ser empreendedor, ter um negócio e o que fazer na vida. Qual foi a virada de chave para você sair um pouquinho do hospital e pensar na sua clínica, no seu consultório? A minha esposa, quando ela se formou, a gente acabou fazendo. Eu conheci ela na residência, né? Ela é ginecologista, ela é ginecologista também. E ela nunca deu plantão. Ela quis fazer consultório. Eu falei, tá bom, eu dou plantão, né? E você faz o consultório. E ela falava, faz consultório. E eu, não, mas não dá. Não ela achava já era tempo. empreendedora. Ela já era mais empreendedora do que eu na época. E daí, um belo dia, eu tava voltando da escola com meu filho. E ele pergunta pra gente como que fazia pra ser um astronauta. E a gente perguntou, mas como astronauta? Você não quer ser médico igual o papai e a mamãe? Ele falou, não, médico trabalha muito. Nossa, E foi daí um baque. foi um baque. Eu falei, eu acho que eu tô trabalhando demais, eu preciso mudar minha vida. E acabei reduzindo os plantões, começando o consultório. É bem difícil começar o consultório, né? Numa cidade que você não é de lá, né? Campinas, no no caso, né? E foi indo, mas a gente não tem esse preparo para ser empreendedor, né? O médico, ele é médico. Eu sou médico. Eu sou um médico, eu não sou empresário, eu não sou empreendedor, né? A minha preocupação é ser médico e fazer o melhor que eu puder para ser médico,
né? Mas sem alguns conceitos do empreendedorismo, você também não consegue ter seu consultório, certo? Certo. Mas isso é bem difícil, essa virada de chave, essa mudança de pensamento, não é fácil. Não é fácil você largar um emprego, uma coisa que é certa, que você tem aquilo certinho, Os plantões, os né? plantões, Uma renda uma extra. renda extra, uma renda fixa, né? Por uma coisa incerta. Uhum. Essa Essa tra- virada de chave foi ali, então, há o quê? Uns 17 anos, imagino. Foi uns 17 anos atrás, mais ou menos. Ah, um pouquinho menos. Um pouquinho mais, na verdade. Tá. E de lá pra cá você se tornou uma referência nacional na sua área. Como é que você se sente? Qual o peso dessa responsabilidade? Você sente um peso ou não? Não sinto, não sinto. É o que eu falei, minha preocupação é trabalhar, é ser médico. Eu acho que tudo o resto é consequência, né? Se hoje as pessoas me conhecem, se os meus colegas me encaminham pacientes, se as amigas encaminham as amigas, é porque eu estou fazendo o trabalho direito. Eu estou trabalhando, tratando os pacientes, tendo resultados. Isso, o resto é consequência, né? Se você faz aquilo que você gosta, você não precisa trabalhar nem um dia na vida. É verdade, é muita paixão, muita entrega, né, doutor? Então, para mim não é um trabalho, né? Para mim é uma diversão, né? Eu no centro cirúrgico eu me divirto. Qual o seu propósito como médico, doutor? É conseguir atingir a excelência. Eu nunca estou contente no atual estágio que eu estou. Eu sempre quero mais. Eu sempre quero ser melhor em alguma coisa, conseguir fazer uma coisa melhor, uma coisa diferente e trazer benefício para os pacientes. Qual a sensação de ver uma paciente curada? A coisa mais prazerosa que tem é depois daquela cirurgia difícil, extensa, que você quase chora para acabar, vai ver o paciente no quarto e ela está lá linda, maravilhosa, sem dor, falando, doutor, não estou sentindo nada. Então, valeu a pena o sacrifício. Ninguém precisa ter dor, né, doutor? Ninguém precisa ter dor. Ninguém. Tem alguma frase que balize seu trabalho hoje? Bom, uma frase que eu demorei para entender essa frase, mas não faz lógica, né? Era o ótimo é inimigo do bom. Às vezes você, naquela ânsia de fazer uma coisa que você acha que precisa ser melhor, você acaba cometendo um erro, causando uma lesão e prejudicando o paciente. Então, o bom muitas vezes já é o ótimo. E você, achando que pode ser melhor, prejudica alguma coisa. Você é mais tradicional nas cirurgias mais complicadas ou em todas? Eu sou mais tradicional em todas. Eu sempre busco seguir a tradição. Para mim, inovação e tecnologia é para melhorar o que já é tradicional. Não é para ganhar tempo, né? Não é para postar no Instagram, né? É para melhorar o procedimento e melhorar o resultado do paciente. E doutor Caio, explica para quem está ouvindo esse podcast pelo Spotify ou assistindo a gente pelas emissoras, tanto a IPTV quanto a TV+, que tipo de cirurgia exatamente você faz? Proporcionalmente, qual você faz mais, qual você faz menos? Eu faço só cirurgia laparoscópica ou robótica, né? A cirurgia que eu mais faço hoje em dia é a esterectomia, que é a retirada do útero, seguido pela cirurgia da endometriose e da retirada do mioma, que é a miomectomia. E como que é sua rotina? E Fazendo um trabalho tão a importante. minha rotina, eu até brinco que eu falo que é aquele filme, né, O Dia da Marmota, né? Eu acordo de manhã, tomo meu café, levo a minha filha na escola e vou para o hospital operar. Todo dia. Todo dia, de segunda a sexta. Faço minhas cirurgias, que costumam acabar lá por volta das 13, 14 horas. Passo em casa, almoço com a esposa e consultório à tarde. Sempre assim. De segunda a sexta-feira, na grande maioria das vezes. Às vezes, uma cirurgia tem um imprevisto, uma demora maior, e eu perco o meu almoço. Uhum. Mas você consegue organizar a sua agenda dessa maneira. Consigo. E como que é seu trabalho, sua equipe ali na hora, na mesa de cirurgia? Bom, geralmente a gente opera com três integrantes, né? Eu, o meu auxiliar e a minha instrumentadora, né? Em cirurgias mais complexas, você acaba tendo mais um auxiliar ou até uma outra equipe, um cirurgião geral ou um urologista para completar a equipe. Muito legal. E quem é o Dr. Caio ali no centro cirúrgico? Quem é o Dr. Caio em casa? Eu São não sei- diferentes? São. O Dr. Caio do centro cirúrgico, ele é muito muito falastrão. Falo bastante, eu brinco bastante com as pessoas, brinco com o paciente, falo muito, 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 né?
E em casa o Dr. Caio é mais calmo, mais reservado. Eu até brinco com a esposa, que eu falo que eu gasto energia no centro cirúrgico e recarrego em casa para poder aguentar o dia seguinte. Existe algum ritual antes das cirurgias ou não? Não. Para mim hoje em dia se fazer operar é tão normal que para mim não tem ritual. É isso que eu te falei, acordar, café da manhã e cirurgia. Tão normal quanto respirar. Tão normal quanto respirar. E quando você pega um paciente num caso grave, quando você tem uma intercorrência, como é que você age? Eu tô falando do ponto de vista psicológico e emocional mesmo. Quando você tem uma intercorrência, o mais importante é não perder a calma. Né? Porque se você se desespera, você acaba fazendo coisas erradas, tomando uma decisão errada e acaba prejudicando. Então, para, respira e tá sangrando? Está com sangramento? Pensa, o que eu preciso fazer? Dar um ponto ali? Abrir a barriga, converter? Eu vou precisar de algum colega de outra especialidade? Peço para chamar? Tem que ter calma. Né? A calma vai fazer você completar o procedimento e corrigir a intercorrência. E o que você não faz no centro cirúrgico, que você se recusa, do ponto de vista ético? Ser desonesto com qualquer pessoa, com o paciente, com o funcionário, sim. A honestidade para mim é fator sine qua non. Sim. A honestidade é tudo, né? Não fazer nenhum procedimento desnecessário, não inventar história, não encarecer um tratamento desnecessariamente. Né? Você tem que fazer aquilo que tem que ser feito e ficar com a consciência tranquila. Desindicar cirurgias é algo comum para você, então? Tem uma certa frequência. Meu maior desafio hoje em dia, na verdade, é desindicar uma cirurgia. Muitas vezes o paciente já chega com indicação, certeza que vai operar, e eu acabo tendo que convencer o paciente que isso não é necessário. Né? Então, minha maior dificuldade hoje não é indicar uma cirurgia, é desindicar. Qual o diferencial do seu trabalho, doutor? Eu acho que assim, tratar o paciente como um todo, como um ser humano, lembrar que ele tem uma família, tem alguém que gosta dele, tem um marido, tem filho, tem pai, mãe, não é um objeto. Né? Então, você tem que pensar como se fosse um parente seu. Né? Eu faria isso com a minha esposa? Sim. Não. Por que eu vou fazer com ela? Nunca perder esse olhar humano, nunca coisificar as pessoas. Nunca coisificar as pessoas. Não transformá-las em números, né, doutor? Isso é muito importante. Não. Nem em cifrão. Nem em cifrão, exatamente. Exatamente. Quais são as principais características de um médico de sucesso, na sua opinião? Eu acho que a principal característica é ele gostar do que faz. Se a pessoa não gosta do que faz, ela nunca vai ter sucesso. Pode até ter um sucesso no Instagram, um sucesso superficial, mas ela não vai se sentir bem sucedida. Né? A alma não vai estar tranquila. Olhando para trás, ali no começo da faculdade, você imaginaria estar onde você está hoje? Não imaginaria. Não imaginava fazer o que eu faço hoje, as cirurgias complexas no nível que eu faço hoje. São coisas que eu nem imaginava que eram possíveis de ser feitas por videolaparoscopia. E que eu chegaria nesse ponto. Evoluiu tanto, né, doutor, a ponto de você fazer uma cirurgia de uma maneira muito rápida, praticamente sem dor e sem risco. Gostaria que você discorresse um pouco mais, com mais propriedade sobre isso, porque é o senso comum. A gente sabe que é muito mais fácil você fazer uma cirurgia hoje, mas explica pra gente como e por quê. Acho que muita persistência, muita repetição de movimentos, de procedimento. É experiência. Você tem que, com o passar do tempo, você começa a fazer as mesmas coisas num tempo muito menor, sem correr. Né? Tudo na vida é assim, né? Você quando começa a dirigir, você tem que olhar para o câmbio, né? Câmbio manual. Onde que eu ponho a marcha e tal. E hoje em dia você nem olha para o câmbio. É como andar de bicicleta. Como andar de bicicleta. Então, no começo, uma cirurgia demorava 2 horas, né? E uma cirurgia que no começo dura 2 horas, hoje você consegue fazer em 30 minutos, 25 minutos, né? Tem alguma história que você queira destacar aqui nessa entrevista? Que tenha marcado a sua trajetória?
tem um caso, tem dois casos. Vou falar um que é mais tranquilo. É uma paciente jovem. Eu era bem recém-formado, assim. Não tinha 5 anos de formado de residência. E ela tinha uma endometriose severa. E jovem, acho que 25, 26 aninhos. Queria engravidar. Foi uma cirurgia extensa, demorada. Teve um sangramento maior, difícil. Acabou a cirurgia, eu olhei e falei, nossa, não ficou bom. Não ficou legal, né? E eu falei pra ela, fulana, você não vai conseguir engravidar espontaneamente. Vá fazer fertilização. Ela é uma paciente de pouca condição econômica, chorou, falou que não tinha condições e ficou triste. Qual não é minha surpresa que 6 meses depois ela aparece grávida, espontaneamente e sem fazer nada. Daí esse é um caso que me marcou também, porque a partir desse dia eu nunca falei pra ninguém que era impossível. Foi um milagre. Foi um milagre. Essa paciente realmente, eu falei pra ela, não tem jeito, você não vai engravidar de jeito nenhum sem fazer fertilização. E ela engravidou. Por conta da endometriose. Por conta da endometriose. E do jeito que ficou, né? Tudo grudado, tudo sangrando, tudo... Um caos ali Um caos dentro. lá dentro. Nem parecia um abdômen normal, né? E ela engravidou, espontaneamente. Então, Olha só. foi um caso que mudou também essa minha frase. Eu não falo, até hoje eu não falo pra ninguém que é impossível. Mudou totalmente sua Mudou totalmente a perspectiva minha perspectiva. como médico, como profissional. Sensacional. E a outra história? Outra história é uma paciente jovem também, 34 anos, com desejo de gravidez, já tinha feito 2 cirurgias de endometriose nela, e ela não engravidava. Falei pra ela, vá fazer fertilização, que acho que já está tentando engravidar aí há 6, 7 anos, não tem mais jeito, né? E ela foi fazer fertilização. E durante a pesquisa da infertilidade, ela fez uma esteroscopia, que é uma avaliação na cavidade uterina, e qual não foi a surpresa? Que foi achado um pólipo dentro do útero, e esse pólipo, nele, na biópsia, veio um câncer de endométrio. Nossa. Uma paciente jovem, de 34 anos, querendo engravidar, já tinha um embrião congelado, só faltava isso para colocar ele lá dentro, e agora esse dilema. Mais esse obstáculo. Mais esse obstáculo. E, a priori, né, qual seria a conduta? Operar, tirar o útero e os ovários, porque era um câncer. Mas a paciente jovem, já conheci ela há 6, 7 anos, né? Foi bem difícil tomar essa decisão. A gente acabou reavaliando, falei com professores na época, da parte oncológica, e a gente optou por repetir esse exame da cavidade uterina, com várias biópsias, dado negativo. Conversado com a paciente, a gente optou por colocar esse embrião lá dentro. Coragem sua e dela, né, doutor? Dela. E falei pra ela, vamos tentar, mas assim, tem todo esse risco. E ela queria muito, então a gente optou por isso. Ela acabou colocando um embrião, a gestação foi a termo. Ela teve um nenenzinho, acho que foi a última cesárea que eu participei. Um colega fez o parto, eu fui junto, né? Fui porque Claro. era um caso muito emblemático, muito importante pra mim, né? E foi tudo bem, o neném nasceu saudável, hoje tá com uns 10, 12 anos de idade. Sensacional. No pós-operatório a gente continuou acompanhando, fez um novo exame, não deu doença nenhuma. Mas como depois de alguns anos, nem foi logo na sequência do parto, depois de alguns anos já, ela com 39, 38 anos, com muita dor, sangramento por conta da endometriose que ela já tinha, a gente optou por fazer a cirurgia da esterectomia e retiramos o útero, né? E qual não foi a surpresa? Na biópsia, nenhuma doença. Zerou. Zerado. Hoje ela tá ótima, saudável, sem doença, curada e com um filho. É muito satisfatório, né, doutor? Esse é um caso que me marcou muito. Ela acompanha comigo ainda hoje por conta da endometriose, né? E tá super bem, o filhinho ótimo, e me marcou muito. Uma coisa que mudou também alguns conceitos meus. Muito legal, doutor. Agora eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre a endometriose, que é um quadro clínico ou uma doença, não sei como eu posso dizer. A endometriose é uma doença da modernidade, né? Da modernidade. A endometriose é a presença do endométrio, que é a camada interna do útero, aquela que sai no fluxo menstrual, né? Fora do útero. Como que isso acontece? A mulher tem um fluxo menstrual, tem o sangramento vaginal e um pouco desse sangue cai pelas trompas dentro do abdômen. O normal daí é que vá o organismo lá, absorva e desapareça com essas células. Em algumas mulheres, essas células grudam lá dentro, né, e não são absorvidas e causam a endometriose, que pode acontecer nos ovários, na bexiga, no intestino, né? Por que em algumas mulheres isso acontece e em outras não? Não tem nada fechado ainda, não chegou a essa conclusão ainda.
E é a causa de muita dor, muito sangramento e também dificulta para quem quer engravidar, como nesses dois casos que Sim, você a descreveu. endometriose, o que que ela mais causa na mulher? Dor e infertilidade, né? Nem sempre o quadro de dor é acompanhado de infertilidade e vice-versa. Então, assim, a paciente pode ter muita dor e não ser infértil, e pode não ter dor nenhuma e ser infértil. Pode ter uma lesão extensa e não ser infértil, e uma lesão mínima e ser infértil. Então, Olha assim, só. é uma doença muito complexa, Silenciosa. silenciosa, que ainda hoje, apesar de todos os avanços da medicina e acesso aos exames, demora-se para fazer o diagnóstico. Por quê, doutor? Não existe literatura ainda sobre? Eu acho que alguns médicos têm uma resistência em fazer alguns exames mais complexos, às vezes até por pressão de operadora de saúde, que não quer que você peça um exame mais caro, né? Às vezes por desconhecimento, às vezes está numa cidade muito do interior e não tem tanto acesso, mas ainda assim, alguns anos para se fazer o diagnóstico. Mas cada vez mais você tem feito cirurgias para sanar essa doença, né? Sim. A gente notou que teve um aumento da frequência dessa doença, né? E qual que é a teoria mais aceita, assim, né, atualmente? Antigamente, os nossos antepassados, eles casavam com 15 anos, tinham 10 filhos, 12 filhos. E as mulheres não menstruavam nessa época, porque ou estavam grávidas ou estavam amamentando, né? E hoje em dia, com a modernidade, as mulheres demoram para casar, vão estudar, fazer faculdade, casam, têm que se estabelecer e vão ter filho lá com seus 30 anos de idade, 35, 38, né? Então tem 20 anos de menstruação se expondo ao risco do fluxo menstrual e essa menstruação pelas trompas. É uma boa explicação. E que conselho você daria para uma mulher que está suspeitando que tem endometriose? O que ela deve fazer? Buscar um especialista para fazer os exames adequados. Fazer todos os exames possíveis. Hoje em dia, os exames mais indicados para pesquisa da endometriose seria uma ressonância magnética bem feita num serviço especializado ou um ultrassom com preparo para pesquisa de endometriose. O SUS está preparado para atender tantas mulheres nesse sentido? Não está. Não está. Existe nos grandes centros um pouco mais, mas no interior com certeza não. Sim. É preciso muito investimento dos governos, das prefeituras, nesse sentido, né, doutor? Agora, mudando um pouquinho de assunto, voltando para sua trajetória, o que mais te orgulha nesses quase 30 anos de cirurgia, de medicina? É ter conseguido sair lá do interior, né, uma família de classe média, conseguir fazer a faculdade, a residência e chegar no nível que eu cheguei. De conseguir fazer esse tipo de medicina. E o que mais você quer, doutor? Que legado você quer deixar na medicina? Eu quero melhorar, né, cada vez mais e conseguir deixar uma marca. E que minha filha, né, se Deus quiser. Qual o nome dela? A Isabela. Isabela, verdade. Ela faça a medicina e consiga me acompanhar e que eu consiga ensiná-la pelo menos uma parte do que eu sei para que ela seja uma boa médica. Ela quer ser ginecologista? Não sei ainda. É muita pressão, né, mas eu vou pressionar. Pai e mas mãe, eu vou pressionar. Ah, bom que você admite, né, doutor? Não vou mentir, não. Isabela, assistindo essa entrevista daqui uns 5 anos, ela vai poder dizer, né, doutor? Aí você vai contar pra gente. Você volta aqui no Viver e Empreender pra contar, certeza. Tá bom? Doutor, que conselho você daria para quem tá começando na medicina, de maneira geral, e depois para quem vai para sua especialidade? Acho que não desista, a medicina está cada vez mais difícil, ainda mais para quem está começando e não tem parente médico. Né? São muitas faculdades hoje em dia, é um mercado de trabalho que vai ficar complicado daqui a uns anos, né? Mas não desista, se você tem o dom, se você gosta da medicina, não pensa no dinheiro, porque o dinheiro é consequência, não é objetivo. Né? Você vai conseguir ter um sucesso, uma renda boa, se você gostar do que você faz. Sim. Isso em qualquer área, né? Mas qualquer área. Isso é muito importante, né? E na especialidade, eu acho que é muito importante fazer curso de especialização. Curso de especialização voltado para aquilo que você quer. Tem que gastar dinheiro, não pode, não é gasto, é investimento. Investimento. Lógico, tem que tomar cuidado, pesquisar bem, fazer cursos que valem a pena, mas vale a pena muito. Às vezes um curso de um final de semana vale mais que um ano de residência.
Olha só. Que você vai aprender coisas ali que mudam sua vida. E eu falo isso porque isso aconteceu comigo. A própria esterectomia, que é uma cirurgia que eu mais faço hoje, eu tinha muita dificuldade Que é a no começo. retirada de útero, só para lembrar aqui quem está assistindo. Eu tinha muita dificuldade em algumas etapas dela no início, né? E eu fiz um curso num final de semana que mudou minha vida, né? Depois desse curso, a minha esterectomia mudou de 2 horas e pouco para 1h30. E hoje, meia hora. Por isso você é uma referência no Brasil. Então, assim, você tem que estudar, tem que fazer curso e investir em conhecimento. E gostar do que faz. Porque Isso, sem ninguém dúvida. vai ter sucesso em nada se não gostar do que faz. E vale a pena empreender na medicina? Acho que hoje em dia não é que vale a pena, é necessário. Ainda mais com esse mercado de trabalho, com esse monte de faculdade, com esse monte de médico novo entrando no mercado. Se você não empreender, você vai ser mais um na manada. Tem que ter esse diferencial. Tem que ter esse diferencial. Você tem que pensar para frente, pensar longe e pensar grande. Sim. Porque se você não pensar grande... Sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, não é, doutor? Trabalho e vai levar a resultado diferente. Sem dúvida. Muito bom, doutor. E tem alguma mensagem que você queira deixar nesse podcast para a posteridade? Para os meus filhos, para o Rafael e para a Isabela, que eles trabalhem com aquilo que gostem e que, gostando do que trabalhem, façam de tudo para ser melhor na área. Isabela, espero que você faça medicina para trabalhar com o papai, mas se não trabalhar, faça aquilo que você gosta. Seja feliz no que você gosta. Rafael e Isabela. Com amor no coração. Amor no coração. Muita determinação e muita paixão, né, doutor? Acho que paixão é... Ache aquilo que você gosta e se entregue de alma. Muito lindo, doutor. Agora deixa as suas redes sociais, por favor, antes de ir embora. No Instagram, né, Dr. Caio Lete. Lá vai ter tudo, vai ter meu site do consultório, telefone do consultório. Pode soletrar porque o Lete é diferente, né? Dr. Caio Lete, Lett. Muito bom, já vou seguir, eu sei que tem vários vídeos ali das cirurgias, eu me interesso muito por esse tema, a gente aprende muito com a medicina. Eu costumo postar algumas coisinhas com menos frequência do que eu acho que eu deveria, mas eu estou tentando mudar. Muito bom, doutor, muito obrigada pela sua presença, que você volte sempre aqui no nosso programa, Obrigado viu? pela oportunidade, Estela. Obrigada. Caio Lete é o nome dele, ele que é médico, cirurgião ginecológico. O Viver e Empreender Podcast fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até uma próxima. Tchau!